Fala galera, beleza? Alex React aí na área. Mais um vídeo aí do nosso canal, galera, a gente analisando aí a vitória ontem do nosso Fluminense, né? 2-0 sobre o Argentinos Júnior. Um resultado muito bom, né? Que nos deixa aí nas quartas de finais aí da Libertadores. Estamos agora aguardando, né, o nosso adversário, que pode ser o Olímpia do Paraguai ou o Flamengo, né? O primeiro resultado foi 1-0 Flamengo aqui no Maracanã. E eles vão jogar quinta-feira, né? Então a gente vai estar aguardando aí o adversário. O Fluminense tem que estar preparado para pegar qualquer adversário. Quem quer ser campeão tem que pegar qualquer adversário, né? Eu sei que cada um tem uma preferência, mas aqui a gente tem que estar preparado, beleza? Para a gente estar preparado, não só temos que ficar felizes com o resultado. É claro que a gente fica feliz com o resultado. A gente estaria muito triste hoje se ontem a gente tivesse sido eliminado. Mas a gente tem que se programar para os próximos adversários e melhorar o nosso time, o nosso futebol, para a gente poder ser campeão. Eu acredito que o Fluminense tem time para ser campeão. Eu acredito que o Fluminense tem time para chegar na final e disputar o título e ser campeão. Agora, está jogando futebol para isso? Na minha visão, não. Na minha visão, não. Mas podemos? Podemos. Né? Então assim, a gente vai fazer uma análise aí da partida de ontem. E aí a gente, primeiramente, galera, a gente vai estar olhando lá a escalação, né, do Argentinos Júnior e do Fluminense ontem pela uma artezinha da Conmebol. Vamos dar uma olhada aqui na escalação rapidamente, vamos lá. Então, galera, tá aí a escalação, né, do Fluminense, né? Não tem mudança nenhuma, né? Só entrou o Diogo Barbosa no lugar do Marcelo suspenso, né? Fábio, Felipe Melo e Nino, Diogo Barbosa, Samuel Xavier, André, Lima e Ganso, Keno, Cano e John Arias, beleza? O time deles, eles vieram com o terceiro goleiro reserva, por quê? Porque o primeiro foi expulso, né, na partida de ida, naquele lance com o Diogo Barbosa, e o segundo se machucou. Então esse menino aí é um menino novo, né, jovem, da Argentinos Júnior. Lanzilota, esse deve ser o nome, né? O segundo é o de César e Vilauba, né? O Minissali, o Redondo, que é o filho do Fernando Redondo, o craque, né, que jogou na seleção da Argentina. Cabreira, Moiano, Gonzalez, Montiel, muito bom, não é o Montiel lá do River Plate, mas é um Montiel muito bom de bola, um pontinha chato. Deu muito trabalho pro Samuca, né, no primeiro tempo. O camisa 8, o Rodrigues, e o Gondu. O Gondu foi o que deu o chute do Argentino Júnior no primeiro tempo. O centroavantão grandão, né, que entrou no lugar do Paraguai, lá que eu esqueci o nome dele agora. Que também é o centroavante bom do Argentino Júnior, que não jogou ontem contra a gente porque ele estava machucado, né? Então assim, o Gondu formou a linha de ataque ali, porque eles jogaram no esquema 5-4-1, tá? Falando em esquema, a gente vai dar uma olhadinha agora aqui na estatística da partida. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Aqui tá a estatística, né, do jogo, tá? 8 chutes do Fluminense, 5 do Argentinos Júnior, 3 chutes no alvo do Fluminense, tá? Esses 3 chutes no alvo do Fluminense eu vou enumerar para vocês. Foi aquele chute, primeiramente, uma cabeçada do Cano, né, o cruzamento do Keno, porque no primeiro tempo teve aquele lance lá do Cano lá, né, que tentou cobrir o goleiro novamente. Eu acho que ele foi muito fominha, tá? Eu sei que nem sempre ele vai conseguir fazer aqueles gols que ele fez lá contra o Vasco, nem sempre vai conseguir, né? Então assim, o João Arias estava sozinho do lado dele, a gente estava jogando muito mal no primeiro tempo, não teve chance nenhuma, e ele poderia ter tocado ali pro Arias, que estava sozinho, poderia ser o primeiro gol do Fluminense, e ele tentou fazer um golaço e não conseguiu. Então foi a única tentativa do Fluminense no primeiro tempo. Aí no segundo tempo teve essa cabeçada do Cano, o cruzamento do Keno, que foi o único lance também que eu vi o Keno na partida, o gol do John Kennedy e o gol do Samuel Xavier. Foram esses 3 chutes do Fluminense ao gol, né? E eles não tiveram nenhum ao gol, eles tiveram esse chute do Gondu no primeiro tempo, né, que raspou ali a trave ali do Fábio, né, um passe errado do Keno, né? O Keno apareceu no primeiro tempo nesse momento, ele deu um passe displicente para trás, né?
Aí o cara do Argentino Júnior armou um passe para o Gondu chutou e quase o gol dos caras, né? No final do primeiro tempo. No último lance do primeiro tempo isso. Posse de bola, quase 70%, é de costume Fluminense, mas essa posse de bola, galera, por isso que eu gosto de vir na estatística aqui para a gente poder ver os problemas do Fluminense. Essa posse de bola que teve alguma criação? Para pensar. Teve alguma criatividade? Essa posse de bola resultou em chutes ao gol? Essa posse de bola resultou em quê? Ou essa posse de bola foi lá atrás, entre os nossos zagueiros e o volante? Apenas isso. Sem coragem para agredir, sem uma objetividade dos nossos volantes. O nosso meia, eu nem falo, porque eu não vi o Ganso no primeiro tempo, eu vou falar sobre a partida, tá? Então aqui, 67% de posse de bola, mas sem agressividade nenhuma, sem nada, né? Tem aí os outros lances, tá? Então a gente vai voltar aqui para a gente poder, galera, ver as escalações aqui, né? Tem as escalações aí, tá? Aí a gente jogou no 4-3-3 e eles jogaram no 4-5-1, beleza? Foi isso, 4-5-1 não, 5-4-1. O que foi o primeiro tempo? O primeiro tempo eu até anotei aqui. Foi esse lance, né? Fluminense toca para trás, toca para o lado, toca para lá, toca para cá. Argentino Júnior fechadinho. Esse Gondu aí dando o trabalho ali ao Fluminense. O Milito ele reversava. Uma hora ele fazia a linha alta, uma hora ele fazia a linha baixa. Fazia a linha alta porque a nossa saída de bola é muito lenta, né? Com Samuel Xavier não, com o André Felipe Melo principalmente. O André está muito lento nessa saída de bola. O Lima não ajuda ele também, né? O Lima ele não ajuda essa saída de bola, né? Então, primeiro tempo, assim, eu vou fazer uma análise coletiva e depois individual. O Fluminense não fez nada. Então, assim, o Milito com 5-4-1 conseguiu prender o Fluminense ali no primeiro tempo, tá? E, Alex, por que o Fluminense não conseguiu fazer nada no primeiro tempo e jogou tão mal e ficou ali preso ao planejamento do Milito no 5-4-1? Porque o Argentino Júnior, ele tem limitações, tá, galera? Se ele tem cara melhores ali para jogar ali com esse Milito, com esse 18 Montiel, que é bom, né? Ele até joga na lateral ali, mas é um bom lateral, tá? Bom lateral, o Fluminense podia ficar de olho nele. Eu acho que ele foi até expulso, porque ele brigou no final, né? Mas é um bom lateral esquerdo, tá? Bom lateral esquerdo esse Montiel. Gostei do Redondo e o outro centroavante lá deles, lá que eu me esqueci o nome também, que é muito bom de bola. Então, assim, o primeiro tempo, por que não aconteceu nada no Fluminense? Porque o setor nosso, são duas situações. Primeiro, esse modelo 4-3-3, eu não gosto, tá? Porque fica um modelo posicional, não gosto. O Keno, ele não faz as jogadas do dinizismo, tá? Então, é um dinizismo estéreo. O Keno ele fica preso na lateral, na ponta esquerda. No máximo que ele faz é ajudar ali a recompor ali ao lateral. E ele nem fez isso muito ontem. Achei ele muito displicente, tá? Um toque para trás no final do primeiro tempo que quase gerou o gol do Argentino Júnior. Ele no 1 contra 1 não conseguiu levar ninguém no 1 contra 1. E outra coisa, nesse modelo 4-3-3 ele acaba sacrificando o John Arias. Porque o John Arias tem que ficar mais preso na direita. Não é aquele Arias que circula, né? O meio de campo do Fluminense, que flutua, que às vezes está na esquerda, às vezes está na direita. O John Arias, quando ele jogava ano passado, né, em 2022, o Keno nem fazia parte do plantel do Fluminense que ele chegou esse ano, o John Arias rendia muito ali com o Cano, com o Alexander, com o Ganso, né, com o Matheus Martins, que estava no elenco. E esse ano, alguns jogos que deu certo no 4-3-3, são alguns jogos. Quando tá muito o time lá está muito fechado e o Keno está no dia inspirado, né? Aí tudo bem, mas geralmente o ponta, para poder quebrar linhas aqui, tem que ser jogadas muito rápidas, eles estão fechados. Eu gosto do 4-3-3 com contra-ataque, eu gosto do 4-3-3 quando o time lá, adversário, está precisando do resultado e vão para cima de qualquer jeito, aí você pode puxar um contra-ataque. Mas no modelo do Diniz, que é troca de passe, troca de posição, o Keno acaba acabando com o dinizismo, né? O 4-3-3. Será que o Diniz não enxerga isso? Eu tenho certeza que sim, né? Mas a declaração dele. E outra coisa, não é só o Arias só não, tá? Não é só o Arias que o Keno prejudica nesse 4-3-3 não. O Diogo Barbosa também, tá? Porque o Diogo Barbosa não tem característica igual o Marcelo para cair pelo meio.
O Marcelo, muitas das vezes, o Marcelo não faz linha de fundo. O Marcelo, ele joga aqui e corta para o meio, né? O Marcelo, ele corta para o meio. Então, o Keno com o Marcelo até se dá bem. O Keno com o Marcelo até se dá bem porque o Keno ele fica preso na ponta esquerda, ele vai para o fundo quando ele consegue, mas o Marcelo faz o facão para o meio, né? A gente vê muito o Marcelo chutar, tá? Às vezes está no meio, às vezes está na direita. Então o Marcelo é um lateral barra meio hoje em dia. O Marcelo não é um lateral, né? Se tivesse uma cobertura melhor para o Marcelo, eu botaria o Marcelo aqui, cara, sinceramente. Depois a gente fala sobre isso, numa posição aqui como segundo volante, como homem do meio de campo, num 4-4-2. Porque o Marcelo é muito criativo. Mas então assim, o Keno com o Diogo Barbosa quebra o Diogo Barbosa, porque o Diogo Barbosa ele é um lateral, ele vai muito profundo. O Diogo Barbosa vai muito reto. Ele não faz aquele corte para o meio como o Marcelo faz. Entendeu? Então o Keno, quando tá Diogo Barbosa e Arias, ele quebra os dois. Ele quebra o dinizismo, obriga o Arias a ficar na direita. Ele geralmente não está conseguindo 1 contra 1, né? E também o lateral, quando é o Diogo Barbosa, também fica prejudicado. Beleza, galera? Então assim, o Fluminense não teve criatividade nenhuma, é tanto que a gente não teve gol, o chute a gol nenhum. Mas por que isso aconteceu? Por 2 motivos. Saída de bola lenta, marcação alta do Argentino Júnior, tá? Eu achei os zagueiros estão muito sem coragem para poder, principalmente o seu Nino, tá? O seu Nino toda hora ele volta para trás, não é aquele Nino que rompia as linhas, que tentava, ajudava também numa transição, né? O Nino está muito burocrático, toda hora toca para trás, toda hora toca para trás. O Felipe Melo, com toda a sua deficiência física, mas ele com a bola nos pés, ele ainda consegue fazer lançamento, consegue ainda às vezes agredir, tá? Então o Felipe Melo na saída de bola está melhor do que o Nino. O Nino é melhor recomposição, né? Tática, né? Mais força física e tal, não tem comparação. Mas na saída de bola, o Felipe Melo para mim ainda é melhor do que o Nino. Lógico que eu não quero o Felipe Melo titular, tá, galera? Vou fazer uma observação de ontem, da partida de ontem. Aqui está o André, que também está demorando muito a sair, né? Jogando. E principalmente 2 peças aqui que o nosso meio de campo tá morto. Primeiro, que a gente tem uma peça nula aqui, né, na ponta aqui, que fica parada aqui, que é o Keno, que eu já analisei ele, e fica o Lima e o Ganso sem o Lima, que não faz o papel do Alexandre, que é o volante box to box, que pega a bola e faz a transição rápida para poder saída de bola e pegar o time adversário, né, desatento, né? A gente não tem esse cara que faz isso. Desde que o Alexandre saiu, não é o Martinelli e não é o Lima. O Daniel poderia ser, porque o Daniel fez isso na época do Diniz em 2019. O Daniel, ele, com a marcação que o Lima tem, que é 0, eu prefiro o Daniel. Com a marcação do Lima 0 e a marcação do Daniel, eu prefiro o Daniel. Com a transição que o Lima não tem e o erro de passe que ele está tendo, entre ele e o Daniel, eu prefiro o Daniel. Beleza? Então assim, o Lima é uma peça nula e eu quero saber por que ele é titular. Quem puder falar aí, me explica, por favor. Né? Ele tem o mesmo empresário do Diniz. E se isso é colocado na balança, eu não tenho como provar, isso é ridículo. Bertolucci, sim, né? Diz que é o mesmo empresário, não sei se é o Bertolucci, que eu ouvi falar, mas eu sei que é o mesmo empresário do Diniz e do Lima. Então seria isso? Não acredito, cara. Então, enfim, não vou nem me estender nesse assunto. Eu não tenho prova, enfim, eu não gosto de me estender em assunto que eu não tenho como provar. Mas assim, nada justifica a titularidade do Lima. Alex, o Lima é um pangaré? Você não queria ele? Não, eu não critiquei a contratação dele. Eu acho que o Lima pode ser uma boa peça pro plantel do Fluminense, entrando no segundo tempo. Por exemplo, contra o Palmeiras, o nosso time estava muito fraco. Eu até falei isso na última análise, fisicamente, né, na estatura, que o Palmeiras estava ganhando em todas as bolas aéreas e na imposição física, com o John, com o Rios, com o Gabriel Menino ali, porque são caras maiores. Então a gente tinha Léo Fernandes baixinho e Daniel baixinho, né? Todo mundo ali muito baixinho, John Arias baixinho, André não, era o Martinelli, né? E o Lima no segundo tempo, quando entrou, ele melhorou um pouco a imposição física do Fluminense. E ele não errou o passe, ele melhorou um pouco ali o meio de campo do Fluminense contra o Palmeiras. Mas quando ele começa jogando, não dá nada certo, porque o que ele tem que fazer, que é a transição, ele não faz, ele erra passe. Ele toca para trás, ele não está com confiança.
Então assim, ele não marca, ele marca com o olho. Pode perceber, o Lima está sempre distante de alguém, ele não faz marcação, pressão. Então, eu não sei o que ele faz de titular no Fluminense e está prejudicando o meio de campo do Fluminense. E o Ganso? Vamos falar do Ganso? O Ganso, muitas das vezes, galera, eu estava observando, ele joga aqui por trás dos volantes, como um falso camisa 9. Ô Ganso, você não é falso camisa 9. Eu acho que foi na época do Odair, né, do Roger, que falava que ele era o falso 9. Você não é o falso 9, você é o camisa 10. Você está vendo que o time está com dificuldade de transição, de armação, porque os zagueiros, né, eu já critiquei o Nino, não faz essa transição mais. O Lima a gente não conta com ele. Né? Aí fica ali o John Ares sobrecarregado na direita. Cadê o Ganso? O Ganso está escondido aqui. Então, Ganso, você tem que recuar mais e pegar a bola e distribuir o jogo. Você tem que assumir a responsabilidade sua, né? Ficar escondido ali por trás de volante, ou às vezes quando ele está caído aqui na lateral. Igual o Nenê fazia, lembra do Nenê? O Nenê era muito assim no Fluminense. Pô, é o único que a gente pode falar assim, pô, tem condições, a gente sabe que o Ganso tem condições de jogar muito mais, o cara se esconde, pô. Aí vai na coletiva perguntar, não pode perguntar. Ah, a gente ganhou e tal, não pode perguntar. Eu vou falar do Diniz daqui a pouco, galera. Então assim, o primeiro tempo foi isso. O único lance nosso foi o primeiro tempo, foi o Lima, né? Que ele apareceu. Uma roubada de bola do Lima. Né, que ele tocou pro Cano, o Cano queria fazer outro gol do meio de campo contra o Vasco, já critiquei, isso pra mim é fominha, porque o Ares estava aqui do lado sozinho. Ah, mas o Cano é fominha, ele sempre chuta. Tá, calma aí, mas eu tenho que fazer análise pro meu Fluminense, não é individual não. Ele quer fazer outro gol, é Puskás. Quando entra, uma beleza, mas é difícil, cara, é difícil, nem sempre ele vai conseguir. É difícil o lance. Tinha três zagueiros aqui na frente dele e o Ares sozinho, era só tocar pro Ares. Foi o único lance do Fluminense, de perigo do Fluminense no primeiro tempo. Aí você vê, era 72% de posse de bola no primeiro tempo. Nenhum chute ao gol. Que posse de bola é essa? Que mentira é essa? É assim que a gente vai chegar na final, que vai ganhar a Libertadores com esse futebol aí, com Lima, com Ganso se escondendo, com o Keno quebrando ali a flutuação, o estilo do jogo do Fluminense, e o Diniz não está enxergando isso. Né? Vamos ver. Que aí, por que eu falo que o Diniz não está enxergando isso? Porque são várias partidas que a gente tem jogado assim. Né? Então, se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem falar no comentário. São várias partidas. Tá? O Keno fez 2 partidas muito boas aí no Brasileiro. Foi contra o Internacional e teve um outro jogo, que ele foi bem sim. Tá? Mas geralmente não está dando certo esse esquema. Quando no segundo tempo eu achei, até o PVC falando direto, pô, tem que tirar o Lima, tem que tirar o Lima. Aí o Diniz volta com o mesmo time, a mesma postura, o mesmo futebol pro segundo tempo. Então pra ele tava bom. Tava bom ou ele quer mostrar pra todo mundo que ele tá certo e todo mundo tá errado? Ô Diniz, você vai se afundar, cara. Você pode estar por cima agora, tá no Fluminense, tal, nas quartas, tá na seleção brasileira, mas se a pessoa não é humilde, ela não reconhece suas falhas para poder crescer, né? Uma hora vai dar ruim, uma hora vai dar ruim na vida, tá? Então assim, ele voltou com o mesmo time, o São Fernando Diniz, não fez uma mudança. Aí depois ele fez uma mudança, eu não vou nem comentar muito, que para mim é a mesmice de sempre. Ele pega o Felipe Melo, tira o Felipe Melo, bota a Martinelli aqui e puxa o André para a zaga. Beleza? Puxa o André para a zaga. E aí, mudou em que o Fluminense? Se o nosso problema era o meio de campo, a criação. O Martinelli não adiantou em nada, porque assim, o André ficou preso lá atrás. O Martinelli também não teve uma boa. Também ficou burocrático ali, nem viu o Martinelli muito no jogo, não mudou em nada. O Lima e o Ganso permaneceram em campo. E o Argentino Júnior tinha botado ali um reserva ali, que eu esqueci o nome dele. Esse aqui, o Nuis, não é isso? Esse tal de Nuis aqui, meu amigo. Esse Nuis aqui infernizou o Fluminense. Vamos falar aqui, galera, vamos ser justos, né? Porque eu sou justo na minha análise. Se o juiz quisesse dar pênalti no lance do André e também expulsado, não sei se foi antes ou depois do lance da expulsão, poderia. Poderia. Foi por causa disso que o Argentino Júnior foi eliminado? Não, acho que o Argentino Júnior também foi muito... queria muito levar o jogo para os pênaltis, não teve muita
objetividade, né? Quer dizer que ficaram catimbando e tal, mas se o juiz quisesse expulsar e dar o pênalti, e se marcasse, para mim, não seria roubo nenhum contra o Fluminense. Porque o pé do André pega aqui no cara assim, ele esticou o pé muito alto e o André não estava bem na partida, galera. Não estava bem. Teve um lance no primeiro tempo que ele foi sair jogando de novo. O cara do Argentino Júnior roubou no primeiro tempo, quase fez o gol. Um lance lá do pênalti lá, eu acho que ele poderia proteger mais e não chegar por trás fazendo alavanca, encostando. Tem muitos lances que o juiz não marca? Tem, mas é a interpretação. Mas se o juiz marcasse, estaria errado? Não. Se expulsasse, estaria errado? Não, porque a jogada foi uma jogada brusca. O pé dele levantou muito, pegou sim e cortou por trás da orelha do cara. Então, eu aqui não vou ficar fazendo análise só em favor, porque eu sou fluminense não, galera. Beleza? A gente aqui vai fazer uma análise justa. Se fosse para expulsar o pênalti, seria justo, tá bom? Mas não foi por isso que o Argentino Júnior foi eliminado não, tá? Eu acho que eles foram muito conservadores, querendo muito catimbar, levar para pênalti, isso também, né? A bola também pune também, né? E aí veio as duas mudanças que o Fluminense precisava. Saiu o seu Lima e o seu Keno. Que noite é essa? Aos 72 minutos. Cara, vou te falar, cara, torcedor Fluminense tem que aguentar até os 72 minutos do segundo tempo para poder ver esses dois caras que não fizeram nada. Um que não tem transição, que não faz criação, que não marca no meio de campo. E o outro que atrapalha esse esquema do Fluminense, porque fica preso igual um poste ali na ponta esquerda e não faz uma jogada de transição, não vai... enfim, já expliquei sobre o Keno. Então só os 72 minutos que o seu Diniz vai e muda essas duas peças aqui. E aí o Fluminense melhora. Melhora por quê? O Danielzinho, ele marca a mesma coisa do que o Lima? Pode ser, mas ele tem muito mais objetividade, toque de bola, tem mais coragem, mais ousadia, ele sempre tenta o lançamento. Beleza? Diniz, você conhece o Daniel jogou com você. Não tem que ser medalhão ou ser o jogador que você gosta, tem que ser titular não, tem que ser meritocracia, tem que entrar os melhores. E o John Kennedy? O John Kennedy, mais uma vez, contra o Palmeiras, deitou e rolou. E hoje, e ontem, né, contra o Argentino Júnior, ele entrou ali, deu um passe ali, brigou ali na pequena área ali com o cara do Argentino Júnior, tocou pro Samuca, e o Samuca, né, abençoado, fez aquele golaço de novo. Ó, vou te falar, hein, o Samuel Xavier, depois que tomou o abraço daquele rapaz lá em dezembro de 2021... Tem que achar essa galera, esse cara aí, hein? Tem que achar ele para dar um abraço no Lima, dar um abraço no Ganso, dar um abraço no Keno. Tem que abraçar uma galera ali, né? Abraçar o seu Fernando Diniz, né? Para ver se sai a teimosia da mente dele, né? Para ver se abre a mente dele, porque a gente quando critica aqui... Porque, poxa, quando o Diniz voltou eu fiquei muito contente pelo futebol que apresentou em 2019, mas o Diniz está engessado em muitas situações no Fluminense. Com escalação, com mudança, com esquema tático, com jogadores que ele preferencia relacionado a outros, que ele não está sendo meritocrático. São várias situações que eu tenho que criticar o Diniz, tá? Então assim, o Fluminense, depois que fez essas mudanças, por incrível que pareça, né, coincidência, fez o primeiro gol, a briga ali do John Kennedy ali, né, porque ele bota esse gás na partida, golaço do Samuel Xavier. E aí aquela confusão do Argentino Júnior, papapá, né, que eles já estavam nervosos pelo lance lá do pênalti que não marcou e tal. E aí no Daniel, né, um passe. Ah, mas qualquer um dá aquele passe. Será? Será? Você já viu o Lima dar aquele passe? Você tem visto o Ganso fazer esse passe para frente? O Ganso tem condições? Muita. Mas o Ganso só toca para o lado. Então o Daniel achou o John Kennedy de forma inteligente, segurou aqui na linha para não ficar impedido. Deu um corte bonito no zagueiro e pimba, o goleiro ainda tocou na bola, bateu na trave e entrou. Por que não, Diniz? Vamos falar agora aqui do Diniz, né? Porque as mudanças para mim que tiveram feito foi John Kennedy e Danielzinho. O Marlon entrou no final, né? Ali no lugar do Cano, né? Para dar uma segurada, aí ele botou o André de novo na sua posição. E o Matheus Martinelli para mim ontem não mudou em nada o estímulo do Fluminense, tá bom? Então, assim, o Argentino Júnior é um time muito bem armado, tem ideia de jogo muito bem fundamentada pelo seu técnico, os jogadores eles colocam isso em prática, é um técnico muito bom, né? É mais um técnico aí para... Será que o Mário Bittencourt olha para esses técnicos estrangeiros?
mais uma vez, o Caixinha do Red Bull, o Antônio Oliveira do Cuiabá, o técnico lá do Tajeres, que eu já fiz um vídeo falando dele, né, que eu esqueci o nome dele agora, esse técnico aí do Argentinos Júnior, o Milito, tem o técnico do Independente Del Valle, beleza? Tem vários técnicos bons aí na América do Sul, habla ou fala português, né, de Portugal. Então, assim, vamos dar oportunidade aí, seu Mário, quando o Diniz fica lá na seleção, né, quando ele ficar de ver lá, porque eu acho que isso vai acontecer, vamos olhar para esse mercado aí, Mário Bittencourt, esse é assunto mais para frente. Então, assim, para terminar, o Fluminense foi isso, tá? Só melhorou lá com os 72 minutos do primeiro e do segundo tempo, quando entrou o John Kennedy e o Danielzinho, beleza? Foi isso aí, o jogo do Fluminense. Muito perigo ali do Argentino Júnior acertar um contra-ataque e fazer um gol. Muito, muito perigo. Muito. O Fluminense correu muito risco de ser eliminado ontem. E o Diniz, vamos lá analisar o Diniz? A declaração dele ali, para resumir, na entrevista coletiva. O time do Argentino Júnior é um time muito bem armado. Eles tinham marcação baixa, marcação alta. O time do Argentino Júnior deu muita dificuldade para a gente. Parabéns, a sua análise sobre o Argentino Júnior, Diniz, foi perfeita. Mas você fez o que para mudar? Aos 72 minutos do segundo tempo, foi isso? Aí você fez algo para mudar que a galera estava pedindo desde o final do primeiro tempo. Ou melhor, eu já entraria sem o Lima no time. Beleza? Ou tiraria o Keno e voltaria para o 4-4-2 ali com Cano e JK na frente, como ficou legal contra o Palmeiras. Deixava o Arias ali solto no meio de campo junto com o Ganso. Poderia até entrar com o Lima e o André no 4-4-2, porque eu acho que o Lima pode até render alguma coisa no 4-4-2, mas quando não ficar 4-3-3, para deixar Lima ajudar Ganso para armar, esquece. Esquece isso aí, esquece. O Lima não tem essa capacidade com o Ganso, não tem. Aí a declaração do Argentino Júnior foi essa, né? Então assim, o Fluminense não jogou por causa do Argentino Júnior, foi isso. E o Fluminense não jogou contra o São Paulo por causa do São Paulo. O Fluminense não jogou contra o Curitiba por causa do Curitiba. O Fluminense não jogou contra o Botafogo por causa do Botafogo. Aí é fácil demais, né, Diniz? Não jogou contra o Sport Cristal aqui no Maracanã, que a gente quase foi eliminado por causa do Sport Cristal. E quais são as suas soluções, Diniz? Voltar com o mesmo time contra o Grêmio? Com Lima e com Ganso? Ali no 4-3-3 com o Keno parado lá na frente, lá com um poste, que não consegue fazer nada? É complicado, cara. Então, assim, ele sabe o que tem que fazer. O Diniz não é burro, mas ele é teimoso, né? É muito teimoso, enfim, galera. Então, assim, tem jeito o Fluminense? Tem. O Fluminense pode jogar no 4-4-2 sem o Keno. Beleza? E deixar o Germán Cano e o John Kennedy aqui no ataque, galera. Se a gente tem um volante que faz transição como o Alexandre fazia, pode ser até que o Keno entre ali no segundo tempo, o Keno seja escalado, o Marcelo aqui na lateral esquerda, mas nesses jogadores aqui, nesse modelo, não dá certo. Não dá certo porque o Lima não faz essa transição. O Keno com o Diogo Barbosa eu vi que não dá certo, porque os dois ficam no mesmo espaço do corredor. E o Diniz tem que enxergar isso. Né? O Diniz tem que fazer mudança, a gente tem que cobrar isso, galera. A gente pode ser eliminado na próxima fase. Poxa, entendeu? Eu quero ser campeão, vocês também. Então, assim, a nossa crítica é para isso, a gente quer ser campeão. E aí, a gente agora vai analisar aqui os jogadores individualmente. Para mim, os perebas, né? Eu vou falar assim, que não deu em nada, é Lima, para mim, e Keno. E depois, em terceiro lugar, o Ganso, porque não deu criatividade nenhuma pro Fluminense. Fica se escondendo também atrás de volante. Tá? Mas, assim, o Keno e Lima disparado, né? O seu Fernando Diniz também, porque a culpa é dele, é ele que escala, e tem visto isso, né, constantemente, não foi somente ontem, não foi um jogo pontual. O Fluminense está muito parado, muito posicional, e isso fica fácil para qualquer time marcar a gente. Aquele dinizismo de troca de passe de criação não tem acontecido, não tem chegado bola no ataque. A gente só deu 3 chutes a gol ontem, com 70% de posse de bola, infrutífera, que os zagueiros ficam tocando para um lado e para o outro. O Nino também tem crítica, o Nino não tem feito aquela transição. O André também está muito lento. Né? Tem que focar mais. Espero que você não esteja pensando lá fora, André, calma, vai chegar o teu momento. Tá? Mas eu acho que o modelo também prejudica muito o meio de campo do Fluminense, esse modelo com 4-3-3. Então, assim, o Fluminense agora, os melhores da partida para mim foi
O Samuca, né? Mais uma vez, o iluminado Samuca. Desde 2022 está mantendo esse bom futebol aí. Poxa, eu acho que o Samuel é um cara muito humilde, muita gente boa, eu torço muito por ele. Um dos melhores laterais direito aí do Brasil, tá? Pra mim é ele, o menino lá do Flamengo. Tem mais quem? Na minha mente assim, não tem muita gente. O Bustos do Internacional, eu vi o jogo do Inter ontem, muito bom jogador também, o lateral direito do Inter. E aí o outro pra mim, John Ares. Depois, por incrível que pareça, o Keno saiu, o John Ares ficou solto e o John Ares apareceu muito mais no segundo tempo quando o Keno saiu, porque o Keno prejudica o Ares também. Então foi o segundo melhor para mim e o JK, né? O JK o terceiro melhor, porque ele fez o Urso, né? Fez o Urso de novo, o moleque tem que ser titular ali no ataque, não pode sair, ele não pode sair. O Keno tem que ser banco para mim. O time ali tem que ser 4-4-2, deixando o Ares solto, tá? E o Ganso de sobreaviso. Ganso de sobreaviso. Se continuar nessa preguiça, nessa indolência, nessa falta de aparecer, de personalidade, a gente pode testar ali o Daniel no lugar dele, a gente pode testar o Léo Fernandes, por que não o Marcelo uma vez ou outra ali no meio de campo, deixando o Diogo Barbosa na lateral. Eu vi muita gente falando, o Marcelo, mas o Marcelo faz o meio de campo já quando é lateral. Sim, tudo bem. Mas quando o Marcelo faz isso, cai para lateral, a gente tem que ter uma recomposição aqui nas costas dele muito legal, beleza? O André, o Martinelli, o Alexander quando voltar, quando o Alexander fazia muito bem isso, né? Porque assim, deixa um corredor ali na lateral esquerda e ele já tem 35 anos, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado. Então assim, pra mim foi isso, beleza, galera? O Danielzinho também entrou bem, né? Entrou, deu uma dinâmica. Entre Daniel e Lima, pra mim, prefiro o Daniel. Lima pra mim também é banco, tá? Então a gente vai jogar agora contra o Grêmio. Libertadores agora só no dia 23, né, de agosto. Vamos esperar nosso adversário quinta-feira. E quem vier veio, né? Vamos esperar. E é isso, beleza, galera? Deixa seu like aí. Curta o canal, se inscreva aqui no canal Alex Flu React, a gente faz react também, a gente faz análise aí pós-jogo, né? Às vezes quando a gente bota uma matéria do Fluminense aqui no canal, só quando tem alguma coisa assim relevante, né? Eu não sou muito de ficar passando notícia, galera, eu não sou repórter, eu sou torcedor. Então assim, mas a gente faz react, que eu gosto da zoeira também, valeu? Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e até a próxima e saudações tricolores, galera.